Eu cumprimento a cada irmão no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E seja bem-vindo à casa de Deus. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então vamos fazer uma oração. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui, meu Pai, diante de Ti, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por cada um de nós ter chegado até este lugar, meu Senhor Jesus, ter deslocado das nossas casas, dos nossos afazeres, meu Deus, para tirar um tempo, meu Deus, para Ti, para nós ter aproveito, meu Senhor Jesus Cristo, da Tua palavra e cada um voltar para casa com a alma saciada, com o coração cheio, meu Deus, da Tua presença. Toma este serviço nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Abençoa cada coração, cada alma, possa estar, meu Pai, disposta para Te louvar, para Senhor Jesus. Que é para isso que nós viemos aqui nesta noite, Senhor Jesus. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Toma cada irmão, cada jovem, meu Pai, que for louvar o Teu santo nome. Usa para a glória do Teu santo nome, Deus. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Podemos sentar? O nome do louvor é Espírito Enche Minha Vida. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Louvor a porta da salvação. Após esse hino, a irmã Rebeca estará louvando o Senhor. Obrigado. Eu vagava nesse mundo, não tinha paz no segundo, nem sabia o que fazer. E então a porta aberta e um homem estava perto.
gesto que fazia, e assim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação, hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua, uma voz bem perto soa, convidando os corações. Não cessa de avisar que a porta vai fechar, tem muitos sem salvação. Hoje a oportunidade, amanhã pode ser tarde, onde dentro vais ficar. Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação, hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. a Porta da salvação, hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Deus nos ajude. Som. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele conta por quê.
Convido agora a irmã Lourdes para louvar o Senhor. Deus, graças a Deus. Oh, Pai Celestial. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu estarei louvando um hino da harpa, o 4. Não desanime, Deus proverá, Deus zelará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus zelará por ti. Deus zelará por ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus zelará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus zelará por ti. Com a tristeza na mão, Deus zelará por ti. Deus zelará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus zelará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus zelará por ti. Lembre-se dele nas tentações, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Deus zelará por ti. Tudo que pede Ele fará. Deus zelará por ti. O que precisas navegará. Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, teu olhar te acompanhará. Deus zelará por ti. Tudo é assim agora. Como estiveres, não temas fé, Deus zelará por ti. Lembre-se dele, apenas vem, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus zelará por ti. Deus seja louvado. Convido agora a irmã Ana Paula para louvar o Senhor. Obrigado, querida Deus. Aleluia, graças. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Deus toma o controle. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Obrigado.
Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu já passei no deserto pensando que nele. Perdão, não sabe. Vai orando, irmãos, por mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para onde o Senhor Jesus Cristo vai assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Vamos lá. Eu já passei no deserto. Gente. Não. Eu já pensei no deserto, pensando que nele seria meu fim. Já procurei pros amigos e não achei que lembrasse de mim. Ali era só Deus e eu. Na prova era só Deus e eu. Eu já chorei escondido, trancado no quarto pra ninguém notar. Já pus no rosto um sorriso diante de todos só pra disfarçar. Ali era só Deus e eu. Na prova era só Deus e eu. Era Deus e eu. Quando as portas se fecharam era só Deus e eu. Quando a frustração bateu era só Deus e eu. E eu orando, Ele cuidando. E é por isso que eu canto. Deus e eu. Quando a frustração bateu era só Deus e eu. Quando as portas se fecharam era Deus e eu. E eu orando, Ele cuidando. E é por isso que eu canto. Deus e eu. Mais uma vez, igreja. Eu já passei no deserto pensando que nele seria meu fim. Já procurei pros amigos e não achei que lembrasse de mim. Ali era só Deus e eu. Na prova era só Deus e eu. Eu já chorei escondido, trancado no quarto pra ninguém notar. Já pus no rosto um sorriso diante de todos só pra disfarçar. Ali era só Deus e eu. Na prova era só Deus e eu. Era Deus e eu. Quando as portas se fecharam era Deus e eu. Quando a frustração bateu era só Deus e eu. E eu orando, Ele cuidando. E é por isso que eu canto. Deus e eu. Quando as portas se fecharam era Deus e eu. Quando a frustração bateu era só Deus e eu. E eu orando, e Ele cuidando. E é por isso que eu canto. Ele curando as feridas que me sangravam. Sempre foi o meu alívio no dia a dia. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus seja exaltado. Quantos creem que há unção nesse lugar? Mas igual o hino do lado, só Deus e eu agora. A unção nesse lugar. Para levantar abatido. Ao vento escolhido. Para
levantar os abatidos, ao vento escolhido pra curar o interior. A unção desse lugar pra ministrar sobre a cidade, ministrar sobre tua vida, sobre a tua casa, a bênção do Senhor. A unção desse altar, como águas cristalinas, que jorram dos teus rios, Senhor. A unção desse altar, pra quem faz tua vontade, é verdadeiro adorador. A unção desse altar, como águas cristalinas, que jorram dos teus rios, Senhor. A unção desse altar, pra quem faz tua vontade, é verdadeiro adorador. Aleluia, graças a Deus, aleluia. Eu convido agora as irmãs que irão cantar. Irmã Marlene, irmã Maura. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todas. Serão todas as irmãs? É as três, eu não acho nenhum. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigado. Esse aqui. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Quem é que ela quer cantar? Paula. Santo Deus, poderoso. Deixou o esplendor de sua glória, fazendo destino aqui. Graças a Deus. Estava só e ferido no Golgotha, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor,
Senhor. Deus, vai. Foi. Glória a Deus. Valor de uma alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais o valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Amando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ídolo mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Mas como podemos ficar com os braços cruzados? Se ele de braços abertos por todos morreu. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Deus nos ajuda com a tua graça. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas? Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Deus. Ajuda nós, Pai Senhor. Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. O louvor que eu vou estar cantando aqui é Você é Especial. Amém. Glória a Deus. Que se perde pelo ar, é folha de pau que não serve pra usar. Vagueia só e você não vive só. Você vaso de valor.
você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, por enquanto está assim, jogado aos santos em passado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Glória a Deus. Quem te deu a vida destruiu a flor e não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro. Quem nasceu pra governar, Jesus até no cativeiro. Este tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. Amém, glória a Deus. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, por enquanto está assim, jogado aos campos, encostado, eu prefiro desistir, e o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a fome e não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Amém. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a fome e não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Amém. Deus seja louvado. Queria pedir aqui a ajuda dos irmãos para cantar esse hino que eu não conheço, não. Que dia será? Dia de fogo? Vem o dia de fogo. Ele é assim, ó. Vem o dia de fogo, quando acaba toda dor, nem doenças haverá, nem a lágrima terá, haverá perfeita paz, quando o Salvador capaz, porque dia de glória será, porque dia será, quando o Salvador voltar, poderei contemplar quem morreu pra me salvar. Ele me tomará a mão, Ele me guiará então, porque dia de glória será. As tristezas não terá, nem pesares haverá, nem mais prantas rolará, e a morte sumirá, e pra sempre estarei
já têm conhecimento que tem um canal aqui da igreja. Queria pedir para os irmãos que puderem, né, se inscrever e compartilhar com os parentes, com os amigos, porque para transmitir ao vivo tem que ter um certo número de inscritos ali. Aí os irmãos que puderem estar fazendo isso. Amém. Louvado seja Deus, né? Amém. Cortaram madeiro. Cortaram madeiro e fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, o caminho caiu. Mas Deus deu-me graça, morrendo na cruz, soube por ti. Foi feito assim, todo Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim, a cruz Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesado ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinhos e a fronte sangrando ao Pai suplicou. Traçado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Feita assim, a cruz Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Aleluia. Somente cria, agora o pregador irá tomar o Deus nos microfone. ajude. Somente crê, somente crê, tudo É possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui. Mas ele é bom. Então, mais uma vez, eu cumprimento a todos, mais 2 visitantes que chegou ali. Meu irmão Pedro. Qual é o nome do outro irmão? O irmão Éden. Seja bem-vindo, viu? Fica à vontade. Sinta em casa e na casa do Senhor, viu? Então eu quero
dar oportunidade para o irmão Valdir. Quer falar? Dar um testemunho, irmão? Experimentei pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus, né? Dá um testemunho aí o que Deus fez na vida do senhor. Deus fez muita maravilha na minha vida. Agradeço a Deus por isso. Eu cumprimento os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por estar aqui adiante dessa presença hoje, ouvindo essa palavra maravilhosa que Deus nós vamos ter aqui. E aqui nós queremos seguir até o fim. Em nome de Jesus. Que não tem outro lugar para nós divertir a não ser na casa de Deus. Né? Então, eu agradeço a Deus por esse sinal de ano que nós estamos vendo, que a gente está com vida e saúde, e todos meus irmãos estão aqui todos reunidos. Que Deus abençoe, que nós vamos receber um ano do ano que vem, que às vezes vai ser um ano melhor do que esse, né? Porque a gente espera melhora, ninguém espera mudar, não, só melhora, né? E também agradecer a Deus pela minha cura que Ele me deu, porque graças a Deus estou aqui na presença dele, estou curado. E agradeço a Deus. Vocês podem crer em Deus, vocês não creem em homem, não. Creem em Deus. E Deus é que é o nosso curador e é o nosso salvador. Nós temos que crer e saber que Ele cuida de nós. Os outros cuidam, mas é um cuidado que não vai salvar, não vai curar as enfermidades que a gente tem, né? Mas, então a gente agradece muito a Deus por isso e agradeço também pelo meu povo que me ajudou muito e está me ajudando até hoje, a minha filha que está ali, a Nalva, e o Claudio Mundo também, que é uma pessoa que sempre me ajudou e está me ajudando. E graças a Deus por isso, e eu agradeço toda a oportunidade e que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia. O irmão João Brito. Ele gosta de falar, né? Deus gosta também de ser adorado, né? Eu cumprimento os irmãos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui reunidos para nós fazer melhor para Deus. Às vezes nós podemos fazer melhor para o homem e o homem não agradece. E o pouco que nós fazemos para Deus, nós é bem abençoado. Porque nós estamos aqui, meus irmãos. Eu não sou pregador, eu não tenho leitura, só sei ensinar meu nome, mas Deus está me dando essa oportunidade que eu nunca tive. E hoje eu posso agradecer muito a Deus, entendeu? Porque Deus quer coisa melhor para nós. Nesse mundo que nós estamos vivendo, está terminando. O outro, só mesmo Deus é que sabe, né? Igual o irmão Valdir falou. Mas nós queremos coisa melhor para nós. E nós somos filhos de Deus e Deus quer mais o dobro para nós aqui nesse mundo. Esse mundo aqui que nós estamos vivendo, ele vai passar. Ele vai passar. Mas nós temos um lugar melhor para nós viver em Cristo Jesus lá em cima no alto. Entendeu? Que Deus está esperando nós todos. Porque nós todos somos filhos de Deus. Agora, só quem não quer essa bênção que Deus está dando para nós. Tanta gente nesse mundo que Deus salvou. E olha o povinho que está aqui. Entendeu? Se todos agradecessem a Deus do que Deus fez para nós tudo, esse tempozinho aqui não estava nem cabendo, o povo estava tudo lá fora. Mas cadê? Cadê a bondade, né? Agora, aí está entre eles e Deus. Só quem pode julgar, nós não julgamos ninguém, nós estamos aqui para abençoar todos, mas vamos correr atrás dessa grande bênção que Deus vai dar para nós. E agradeço a oportunidade e peço oração também com o povo meu de Guararapes. Meu filho estava operado, quando foi hoje, nós estávamos sentados, aí a esposa dele ligou para nós, falando que ele tinha uma recaída, mas Deus já curou ele. Quando eu chegar em casa, quando nós chegar em casa, minha esposa, É somente a crer. Aleluia. aí tem uma bênção muito grande que Deus vai dar para nós. E que Deus abençoa o filho do irmão Lucimar,
o outro colega que veio com ele, sempre bem-vindo aqui, ouvir essas pouquinhas palavras, que nós não somos pregador, nós somos um portador da palavra de Deus. Amém. E nós estamos aqui para agradecer muito o irmão Brolino, a irmã Maura, a mulher do irmão Noel, que está viajando, né, irmão? Entendeu? Que Deus abençoa nós tudo, viu? Eu agradeço a oportunidade. Como hoje é a última sexta-feira, ou domingo do ano, né? Então eu vou sentar um pouquinho e vou dar uma oportunidade para vários. É uma pequena oportunidade, viu? Cláudio Mundo quer falar alguma coisa? Pode falar, irmão Cláudio? Pode me dar um testemunho? Glória a Deus. Deus abençoe todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio a gente estar aqui nesse lugar, provido por Deus, que muitas vezes, lá no mundo tem muitas coisas que as pessoas pensam que é um mar de rosa, mas lá não é um mar de rosa. O mundo não tem nada para oferecer, só tem morte e perdição. Mas tem um lugar que nós encontramos salvação, cura, libertação, só na noiva do Senhor Jesus Cristo. É muito bom a gente saber, uma certeza, que nós estamos aqui batalhando, aqui nesse lado do rio, sofrendo. É que nem com a Arca de Noé, aguentando impacto daqui, de lá. Mas no fim de tudo isso, nós vamos ver a recompensa. E é uma recompensa muito grande, meus irmãos. Os que estão aqui, os dois irmãozinhos que chegou aí, que eu tenho certeza que eles não veio aqui por acaso. Eles veio aqui foi que Deus guiou eles para estar aqui no meio de nós. Nós somos pessoas humildes, é pobre, mas é rica em Cristo. Amém. Então nós, meus irmãos, nós temos que procurar um lugar certo. Não é religião, não é um sistema, mas nós temos que procurar Cristo. E Cristo é a palavra. E essas poucas palavras, mas uma palavra só basta, né? E Deus abençoe a todos. Amém. Deus nos ajuda. Quer falar alguma coisa, irmão? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Mais uma vez. Último domingo do ano, né? Fazer aqui uma retrospectiva. Nesse ano nós tivemos muitas bênçãos de Deus. Muito renovo, né? Eu não sei pregar, né? Mas eu vou fazer aqui uma pequena meditação com os irmãos. Eu estava hoje não, essa semana, me veio uma palavra na mente chamada fiscal. Muitas vezes nós somos fiscais, não de nós mesmos, mas de outras pessoas, na vida da outra pessoa. Em Mateus 7, do 1 ao 5, aleluia. Diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E quando eu pensei nisso, isso me trouxe uma pergunta, né? Será que nós temos sido fiscais da nossa própria vida, ou será que temos sido fiscais dos outros? Porque muitas vezes é fácil a gente observar, criticar, apontar o dedo, o erro do outro, né? Do que ter coragem para olhar para dentro de nós e observar os nossos próprios erros. Quem é que nunca errou, né? Eu tô falando isso porque eu mesmo já fiz isso, porque nós somos humanos, vem lá o pensamento lá de julgamento na sua mente,
Agora você não deve alimentar esse pensamento, né? Mas qual é o perigo de ser fiscal da vida do outro? Jesus nos diz que o irmão não tem erro. Ele diz que ele erra, né? Primeiro eu trato a trave que está no meu olho para depois eu tratar, se for necessário, eu ajudar o irmão com amor. O problema é que o fiscal, ele observa, ele aponta, acusa, mas não ajuda, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Numa empresa, você está lá fazendo o seu trabalho, chega lá o fiscal, isso está errado! Só que ele não fala assim, ó, isso aqui está errado, é assim que faz, ó, pega aqui e ensina a fazer, entendeu? Imagina só a gente com o nosso irmão agora, né? Fala assim, ô irmão, deixa eu falar com o senhor aqui, isso está fazendo tá errado. Bora conversar aqui, senta na mesa e conversar e falar assim, ô irmão, é assim, de acordo com a palavra de Deus, é assim. E se o irmão falar, não vou falar assim, sai perto de mim, não quero nem ver mais. Não é assim? Em Gálatas 6:2 diz o seguinte, deixa eu só abrir aqui, Gálatas 6:2. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Também, né, irmão? Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Olha só o que a Bíblia não diz. A Bíblia ela não fala assim, exponha seu irmão, afaste ou condene seu irmão. Agora o irmão aqui errou, eu vou falar assim, ó, o irmão fez tal pecado aqui, errou em tal coisa. O que o irmão vai falar? Eu não piso o pé mais aqui. A Bíblia diz restaure e restaurar com brandura, né? Quando a igreja faz isso com o irmão, com o visitante, vai criando uma repulsa ali naquela pessoa, aí o inimigo tá de lá, ó, batendo palma, ó. Falou assim, eu nem precisei fazer nada, você já tá fazendo por mim aí, ó. Quando alguém cai e a igreja aponta o dedo, se afasta, ignora, trata como descartável, o inimigo bate palma, porque uma pessoa isolada, ela ora menos, ela se sente indigna, se afasta de Deus e perde a comunhão ali. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E muitas vezes ele faz isso usando o isolamento. Jesus não provou o pecado, mas salvou a pessoa. Aquela mulher lá de João 8, os críticos, como o senhor falou naquela pregação lá, chegaram lá com ela e jogou ela nos pés de Jesus e falou assim, aí ó, pegamos em flagrante de pecado. A lei de Moisés diz para nós apedrejarmos ela. E o que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E só ouviu o barulho das pedras caindo no chão. Jesus, ele não disse que o pecado estava certo, mas também não destruiu aquela mulher, né? Ele disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. A verdade sem amor mata, né? Às vezes aquela verdade dura ali, mas também o amor sem verdade ele engana. Por isso que Jesus uniu os dois. Ele falou, ó, eu te perdoo, mas vai e não peques mais, né? Isso. Quando vemos alguém errando, nossa tendência humana é afastar aquela pessoa, né? Mas o Espírito de Deus nos chama a fazer o contrário, trazer para perto. Um exemplo simples, vamos dizer o seguinte: em uma família tem ali aquele filho que é meio rebelde, né, às vezes, e o pai ou a mãe vai lá e raia com aquele menino, e chega lá na rua, tem uma pessoa que é legal, né, com ele assim, começa a acolher ele e fala assim, quer saber? Eu fico lá em casa não, aqui tá melhor para mim. Aí acaba levando a mente do adolescente, da pessoa, para o caminho errado, né? A igreja ela não é um tribunal, a igreja é um hospital espiritual. Como Jesus falou lá, né? Eu não vim ao mundo para salvar os justos, né? Mas para salvar os pecadores, os doentes, né? Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Uma conclusão final aqui, meus irmãos. Deus nos chama para sermos fiscais espirituais, mas Deus nos chamou para sermos instrumentos de restauração, né? De restaurar a vida do seu irmão.
só você pensar como que eu queria ser tratado se eu tivesse caído, né? Se nós pensarmos assim, antes de ajudar o irmão, porque às vezes nós até ajudamos de maneira errada, né? Eu queria trazer só essa meditação aí, e que Deus nos ajude a amar mais, a julgar menos e a restaurar sempre. Amém. Amém. Obrigado. É verdade, né? Já valeu a noite, né? Graças a Deus, né? Aí ele falou, o irmão falou, não precisou nem o diabo fazer nada, né? Aí faz igual aquela história do camponês, né? Que amarrou o jumento lá na porta da casa do vizinho. Aí o diabo foi lá e desamarrou o jumento foi lá comeu a horta do vizinho, o dono da horta foi lá, matou aquele vizinho, o filho daquele vizinho voltou, matou aquele outro. Aí o diabo falou assim, não precisou fazer nada, eu só soltei o jumento. O restante eles fizeram, assim foi o caso que eu contei agora. Entendeu? Às vezes o inimigo só dá só um toque, só uma pincelada só, e o restante, um vai fazendo um com o outro, pensar que não, está tudo contaminado. Irmão Braulino, uma coisinha que eu quero passar a saber, vocês acham justo? Obrigado. Uma pessoa assim, como nós entendemos que tem muitos desviados da palavra, você acha que é justo nós não cumprimentar ele? Será que não. Eu acho que não. Eu acho que se ele está desviado, nós temos que dar uma palavra para ele para trazer, não é nós afastar dele ou ele. É porque a palavra falou, se você conseguir converter o pecador que está afastado, o que a palavra fala? Você cobrirá multidão de pecados. Porque às vezes você não pode cumprimentar porque ele é desviado e tal. Na minha opinião, eu acho errado. Nós temos que aproximar mais dele ainda, mostrar o amor, igual o irmão falou aí. Mostrar mais amor para com ele, né? É isso aí. Graças a Deus. Deixa eu ver se eu acho a escritura aqui. Nós vamos ler aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Graças a Deus. Deus seja louvado. Obrigado, Deus. Santo é o nome do poderoso Deus. Então vamos ler. Vamos ficar de pé, irmão? Por favor. Mas, já todos encontraram? Então vamos ler. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, aos que crêem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá vendo? Viu aí de que forma que nós fomos feitos e nascidos? Não segundo a carne, mas pela vontade de Deus. Agora aqui, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos mais uma vez por todos esses louvores que foram cantados, por essa palavra, por essa ilustração que o irmão trouxe, meu Deus, mostrando que o Senhor é amor, mostrando que o Senhor, meu Deus, é o amor divino, porque só com esse amor, meu Pai, que cada um de nós entrará no céu, meu Deus. Que o Senhor falou, meu Pai, que com ódio, com discórdia, ninguém entra lá, meu Deus, se não for pelo teu amor. Paulo falou, poderia dar todos os bens para os pobres, o corpo dele para ser queimado, mas se não tivesse amor, nada seria feito, meu Senhor Jesus.
Então, nessa noite, reflite, meu Pai, esse amor sobre cada um de nós, cada pessoa, cada visitante que está aqui. E o Senhor possa tomar o controle da tua audiência, Pai, de cada coração. Muito obrigado, Deus. Graças a Deus. Deus nos ajude. Obrigado. Então, irmão, aqui nós vemos aqui na palavra de Deus, que Deus está falando que nós somos, Ele deu o poder de nós ser feitos filhos e filhas de Deus. Não segundo o homem, mas de Deus. Aqui em Pedro, 1 Pedro 1:23, fala: sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus, viva e permanece para sempre. Está vendo de que forma nós somos gerados? Nós somos gerados da palavra de Deus. Foi a palavra que nos gerou. É aquilo que trouxe nós nessa posição que nós estamos. Porque nós estávamos perdidos lá no mundo, sem rumo, sem direção, vagando. Mas quando nós ouvimos esta palavra de Deus, viva e eficaz, e nós aceitamos ela, aí houve um processo em nossas vidas. Nós fomos transformados, mudados e gerados por ela. Porque enquanto nós não aceitamos essa palavra, nós ainda somos gerados pela vontade humana. Nós somos gerados por nossos pais, através do sexo, como diz, né? Mas quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, que nós aceitamos essa palavra, nós somos mudados, transformados, nascidos de novo, se torna uma nova criatura. Aqui, ó, em Hebreu, capítulo 10, versículo 26. Nós somos gerados, feitos filhos e filhas de Deus, mas nós não podemos parar aí. Nós temos que prosseguir, caminhando, crendo, batalhando, esforçando, para nós chegar a um patamar, a uma posição, a um lugar que Deus requer que cada filho e cada filha de Deus se encontre. Porque, ó, Hebreu 10:26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade da palavra, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Vendo aí? Depois que nós recebemos esta palavra, cremos nela, se batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos seguindo na igreja, ouvindo essa palavra, mas tem um processo. Mas se nós continuar pecando voluntariamente como nós éramos antes, não resta mais nada a não ser o juízo. Porque a graça de Deus tem um limite. Tem um limite. Vou ler as 3 escrituras, depois eu comento. Agora aqui, ó, em Juízes 9:27. Juízes. E como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, tá vendo? Está ordenado o homem e a mulher morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Tá vendo? Se nós aceitar a Cristo, a palavra de Deus, Ele como nosso Salvador, e nós continuar naquela vida que nós vivia antes, nós vamos chegar aonde? Nós vamos parar diante do juiz. É o que Deus está falando aqui, ó. Você aceitou minha palavra, creu em mim, está prosseguindo, mas você ainda continua naquela vida que você vivia antes, ó, isso vai te atrapalhar. Você não vai chegar ao seu destino eterno. Você vai chegar ao juízo. É o que a palavra fala aqui. Agora, outra escritura. Naquela mensagem. Então,
cada cristão, quando nós tomamos uma decisão a servir a Cristo, nós temos um compromisso. Foi o que ele falou ali para Eliseu, quando estava arando aquela terra com os bois. Ele falou assim, ó, se aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Por quê? Porque nós não podemos olhar para trás. Nós temos que olhar para frente, como eu falei ali na casa do irmão e da irmã ali, da irmã Lúcia e o irmão Staco, não foi? Nós temos que esquecer aquilo que ficou para trás e olhar para o alvo que é Cristo. Amém. Que é Jesus Cristo. Foi o que Paulo falou. Esquecendo as coisas que para trás ficaram e olhando para o alvo que é Cristo, né? Que é a nossa salvação, a nossa redenção. Porque a tendência dessa carne é levar nós da onde nós viemos, do pó da terra. Ela quer levar nós de volta ao pó. E Deus falou, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Se nós vivermos naquela vida que nós vivíamos do passado, nós não vamos chegar diante de Deus. Nós vamos acabar no juízo. Porque a tendência dessa carne é essa. Porque é a carne trabalhando contra o Espírito e o Espírito trabalhando contra a carne. Está escrito em Gálatas. Então nós temos uma coisa a fazer. É prosseguir. Pedir a Deus força, coragem, prosseguir adiante. Porque senão nós ficamos estacionados. Como aquele navio que o profeta viu estacionado ali. Nós ficamos estagnados. Nós não avançamos, nós não crescemos. Nós ficamos estagnados espiritualmente. Vou ler um trecho da mensagem aqui, na mensagem Poder de Deus para transformar. Aqui, ó. Aqui eu falo aqui, ó. Você, cristão, filho de Deus, você tem que nascer de novo. Tá vendo? Uma mudança. Você tem que nascer de novo. E aquilo vem através do filtro de Deus, né? Do Espírito de Deus. Agora, há um filtro do homem que pensa. Há um filtro do homem que pensa. O que é o filtro do homem que pensa? Ele vai pensar no que ele vai falar. Ele vai pensar no que ele vai olhar. Ele vai pensar no que ele vai agir. Tudo isso ele tem um filtro que vai filtrar aquilo. Ele não vai agir por si próprio. Primeiro ele vai colocar aquilo na balança de Deus e ver se aquilo compete como um filho, uma filha de Deus, praticar aqui, falar, ouvir, ou escutar, ou dizer. É o filtro do homem que pensa que o profeta está dizendo aqui. Então nós temos que ter esse filtro. Esse filtro nós recebemos ele através de quê? Do novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. O velho homem morreu, a velha natureza morreu, o passado morreu. Isso aí foi sepultado, foi morto. Nós não temos que olhar mais, como eu falei para a irmã lá na casa dela. Não pensa nisso mais não, isso aí tem que esquecer. O profeta falou assim, de vez em quando você tem que dar uma olhada para trás, mas num sentido, como se você estivesse olhando no retrovisor do carro para dar uma olhada lá atrás, do que você era, do que você passava, olhar no retrovisor e tirar logo as listas daquilo. Só lembrar do que você era e o que Deus está fazendo com você agora. Não fica olhando para o passado não, senão você fica estagnado aí. E é isso que o diabo quer, que você fique lembrando do passado, lamentando, murmurando. Isso não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que olhar para frente. É o filtro do homem que pensa. É o que está dizendo essa mensagem aqui. Graças a Deus. Deus seja louvado. Ok, ele vai entrar aqui no texto aqui, ó. Parágrafo 162. Tome o filtro de um homem que pensa. O filtro do homem que pensa é um cristão, é um filho de Deus. É uma filha de Deus. Tome o filtro do homem que pensa. Isso produzirá o gosto da mulher santa. Tome o filtro de uma mulher santa, uma filha de Deus. Uma cristã, o profeta está falando aqui.
uma mulher santa. Quando você estiver indo para um salão ou algo assim, elas te dizer, você terá dor de cabeça. Você sabe? Por que ele está falando aqui? Que quando ela ir para o salão, aquelas colegas, aquelas vizinhas, aquelas pessoas vai falar, você vai ter dor de cabeça. Por que o profeta está falando isso? Ele está falando no sentido que uma mulher santa, que tem o filtro de uma mulher que pensa, ela não corta seu cabelo. Ela não corta seu cabelo. É o que a Bíblia diz. E aí as mulheres costumavam enrolar o cabelo atrás, fazer aquela coisa bem grande atrás, né? Enrolava o cabelo e as outras criticavam. Você vai ter dor de cabeça, o pescoço vai entortar, que você fica com esse pneu de carro pendurado na sua cabeça. Essa é a crítica que elas estão fazendo aqui. Mas a mulher que pensa, ela não olha para isso. Olha o que ele está dizendo aqui. Você sentirá dor de cabeça. Você sabe? Tome o filtro de uma mulher que pensa. O que a Bíblia disse. Vê? Então afasta disso. Olha o que o profeta fala. Afasta disso. Vê? Não faça isso. Não dê ouvido. Essas conversas. Essas mal conversações. Que a Bíblia fala. As mal conversações corrompem o bom costume. Entendeu? Lembra lá do que Davi fez? Que ungiu a cabeça com óleo para não... né? Então, as mal conversações corrompem o bom costume. Então, o filtro de uma mulher que pensa é diferente. Agora, o 171. Seria melhor você usar a sua espingarda, para matar isso. Detonar isso quando vier. Use sua espingarda. Que espingarda que o profeta, a Bíblia está falando aqui? É a palavra de Deus. É a palavra, é a arma poderosa que Deus deu para nós, foi a palavra dele. Qual foi a arma que Deus usou para derrotar Satanás ali? Ele tinha todo o poder, tinha toda a autoridade, todo o domínio para destruir o diabo ali, quando veio tentar ele ali no monte. No monte. Ele falou, faz que essas pedras se tornem pão. Ele falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ali foi uma arma. Ali Satanás caiu por terra. É a arma que ele está mandando nós usar também, quando vier essas provas, quando vier esses testes, essas galhofas, essas zombarias, Deus está mandando nós usar essa espingarda aqui, a palavra. Ele falou em Coríntios, que as nossas armas é poderosa para destruir fortaleza do diabo. Que arma é essa? A palavra de Deus. É para destruir. Então, aqui eu vou ler até o final. Vem, afasta-se disso. Vem, não faça isso. Agora eu vou entrar aqui, aqui ele falou o sentido das mulheres, das cristãs, das filhas de Deus que tem o filtro da mulher que pensa. Agora aqui eu vou falar a respeito do homem também. Não é só a mulher, não. Não é só a mulher que precisa de advertência, que precisa de ter um filtro, não, o homem também. Porque todos estão incluídos. Porque todos também estão no plano de Deus. Aqui no 159. 171. Eu só falei até a espingarda, né? Vem? Agora não deixe o diabo aí, o que ele está falando. Use sua espingarda para derrotar isso. Não deixe o diabo te vaporizar com aquilo. Não, senhor. As pessoas, como eu disse, as pessoas agem como que elas não tivessem que passar pelo julgamento. Vocês lembram que eu li aqui em Juiz que Deus falou que está ordenado o homem morrer uma só vez? E depois o juiz, o julgamento, aqui comprovando aqui na mensagem, Depois disso, o julgamento. Não vaporize com aquilo. Não, Senhor. Agora, as pessoas, como se tivesse, as pessoas agem como que elas não tivessem que passar pelo julgamento. Anda aéreo, brincando. Eu vou na igreja todo dia, eu leio a Bíblia, eu pago meus dízimos. Tá bom, mas não é assim, hein? Não é dessa forma, não.
Nós temos uma vida para nós viver ela diante de Deus e diante dos homens. Nós temos que dar testemunho de cristão e de crente. É o que o profeta está falando aqui. Nós temos que ter um filtro na mente que pensa, para não descer coisas ruins ao nosso coração. Quando vier aqueles pensamentos, nós temos que ter um filtro para aquilo não descer. Porque se descer o coração, aí é o perigo. Descer o coração, quando aquele volta, que ele já gerou o pecado. Aí nós estamos perdidos. Agora vem aqui ao lado do homem, ó. Descendo a rua, aqui, há não muito tempo atrás, eu estava pregando em uma convenção na Assembleia de Deus, lá na costa oeste. Em uma reunião na Escola Bíblica do Sudeste. Uma mulherzinha descia a estrada, uma pequena, uma garota, vestida com suas roupinhas, ele vai falar aqui uma palavra aqui, de biquíni, seja lá o que for que você chama isso, de trajes. Fala que isso é roupa, mas Deus fala que isso não é roupa. O profeta está falando que isso não é uma roupa. Desse traje, com botas e chapéu de cowboy, parecia um homem, né? É o que Deus não aprova a mulher vestir vestimenta de homem. Deus não aprova isso, é abominação diante de Deus. E chapéu de cowboy. Eu estava subindo a estrada e eu pensei, pobre coisinha. Ó, ele usou esse palavreado, pobre coisinha. Mas como ele tinha o filtro de um homem que pensa, de um profeta, de um filho de Deus, ele falou assim, coisinha. Muitas vezes o homem que não tem o filtro de um homem que pensa, acontecia com a gente, muitas vezes com a gente, quando a gente estava lá no mundo, falava esse tipo de coisinha, mas era num modo diferente, não era? Mal intencionado, ô coisinha, não era? A gente homem falava isso, mas o profeta aqui falou essa palavra, mas diferente, com sentimento do coração. Ele falou assim, oh meu Deus, com botas, falou coisinha, filha de alguma mãe e pai, olha o sentimento que ele teve. Ele olhou para aquela moça, para aquela mocinha naquela situação, naquele traje, ele falou, filha de uma mãe e de pai, foi colocada aqui para ser uma filha de Deus. Está vendo o sentimento que ele teve? Ele pensou alguma coisa mal com ela? De sair com ela? Ou mandar e dar o número do telefone para ela? Não. Ele mexeu lá na alma, no coração. Por quê? Porque ele tinha um filtro de Deus nele. Ele tinha amor, ele tinha sentimento. Filha de Deus. E se tornou armadilha e isca do diabo. Olha aí. Ele olhou para aquela menina, aquela jovem, ele olhou que Deus colocou ela no mundo, o pai teve aquela criança, a mãe, mas não foi para aquilo não. Ela veio no mundo para ser uma filha de Deus. Mas como ela não teve o filtro, se tornou o quê? Filha de Deus, e se tornou armadilha e isca do diabo. Eu pensei, eu acho que vou virar, eu estava com o carro, eu acho que vou virar e voltar e falar com aquela menina. Muitas vezes a gente fazia isso, não fazia? No jardim, na praça, dava uma volta, olha, vou lá, vou conversar com ela, vou ver se ela quer namorar comigo, não é? Mas ele pensou diferente, porque o nosso filtro lá era diferente agora nós pensamos diferente. Daquela menina. Oh meu Deus. Voltar e falar com aquela menina. Ela parecia ser a mesma idade da minha Sara. Ó, outro sentimento que ele teve. Ele olhou para aquela menina e viu que ela parecia com a filha dele, chamava Sara. Ali de 17 anos a 16, ou algo assim. Eu pensei, não, é melhor não. Ele pensou, né? O filtro trabalhou. É melhor não. Eu simplesmente subirei aqui na estrada e orarei por ela. Tá vendo? Ele chegou até ela? Não. Porque tinha um filtro de um homem que pensa, de um cristão, de um filho de Deus. Eu vou parar aqui na estrada e vou orar por ela.
Vou orar por ela. Se alguém me vê parado para conversar com ela, é melhor eu não fazer isso. Tá vendo aí? Tá vendo o filho do homem que pensa? Ele pensou de voltar lá e conversar com ela. Mas ele pensou assim, eu não vou fazer isso. E quando eu estiver conversando com ela lá, mesmo que dando um conselho bom, mostrando para ela o caminho da salvação, da vida eterna, e passar alguém ali, um curioso, e ver eu conversando com ela. E aí? Tá vendo? Não era ruim para ele? De alguém passar e ver o profeta de Deus conversando com aquela mulher naquela situação, vestida daquele jeito, mesmo que ele estava dando um conselho bom para ela, mas era um mau exemplo. Era um mau testemunho, porque tinha um filtro de Deus nele. E agora coloca isso sobre cada um de nós. Nós também não temos que ter esse filtro? Né? E quantas vezes nós vacilamos nisso? De nós não vigiarmos no que nós falamos, com quem nós conversamos, em que local, né? Então é verdade, nós temos que ter esse filtro em nós, para nós sempre dar um bom testemunho de um filho e de uma filha de Deus. Amém. Né? É por isso que eu trouxe esse texto aqui para isso. Quando Deus coloca nós diante dele, que nós aceitamos a palavra dele, nós temos que ter um processo na nossa vida. Cada dia nós sendo moldados, cada dia nós ir melhorando. É como o ouro. Nesse sentido, o profeta aqui conta uma passagem que tinha um pregador que andava muito com ele, sabe? Nos encontros, viajava com ele. E teve um dia que aquele pregador costumava de dar carona. O profeta falou assim, eu não esqueço o nome dele, falou, olha, eu acho que não é certo você fazer isso não, de dar carona para fulano e tal. Ele falou, mas por quê? Ela é uma cristã, é uma crente, eu sou um ministro. Ele falou, mas isso não cai bem para você. E se alguém um dia passar na rodovia ou na estrada e você dá uma carona para ela e ver só vocês dois dentro do carro, o que é de pensar? Mesmo que você não tenha boa intenção, mas o que os outros vão pensar de você, como pregador? Tá vendo? Que nós temos que ter o filtro de um homem que pensa diante de Deus para o nosso testemunho. Porque Deus chamou nós, irmão, foi para nós brilhar. Deus chamou nós para nós ser testemunha. Deus não chamou ninguém assim. Deus não falou assim, eu chamei você para você ser testemunha de Jeová, não. Nós somos testemunha de Jeová porque nós guardamos a palavra dele e procuramos viver a palavra dele. É ter ele em nós, e nós somos testemunha dele, provando que ele nos amou e nós amamos ele. Não é verdade? É nós que somos as verdadeiras testemunhas. Os filhos de Deus são as verdadeiras testemunhas dele. Como eu estou dizendo, é como ouro. Nós era como ouro. Alguém já viu como é que tira o ouro do garimpo? O ouro é tirado do garimpo assim, aqueles garimpeiros leva enxadão, picareta, pá. Quando é no rio é dentro d'água. Quando é o ouro seco é nos barrancos. Eles começam a cavar aquele barranco cheio de pedra, pedregulho, lajedo, e enche aqueles sacos de terra misturado com pedra, com pedregulho, enche o saco e leva para lá dentro da água. Lá eles colocam dentro da barriga de uma peneira grossa, tira aquele cascaião grosso de cima, aquelas pedras, joga para lá, depois fica aquele outro cascainho mais finos, eles colocam na barriga, outra peneirinha mais fina. Depois daquela peneirinha mais fina, eles colocam o iodo dentro daquilo e começa a banar assim dentro d'água. A água, a correnteza vai tirando as pedras, vai tirando as impurezas, vai ficando só aquela boiazinha de ouro no fundo da barriga, bem pouquinho. Aí eles ainda levam aquilo ainda lá para o alojamento, para o barraco deles, vai apurar aquilo para depois ter o ouro. Depois daquilo o ouro ainda vai ser queimado ainda para ele se tornar uma joia qualquer. Então nós também foi feito assim. Deus pegou nós lá no mundo todo torto, todo esbagaçado, todo, né? Todo torto, sem rumo. E o que ele fez com nós? Ele foi transformando. Amém. Colocou nós na roda de moldura e começou, como oleiro, coloca
o barro para ir fazendo nós aquele vaso. Glória a Deus. Nós também, quando estamos quebrados em Deus, o que nós temos que fazer? O profeta fala assim, desce lá na olaria de Deus, desce lá embaixo na olaria, mesmo quebrado dessa forma, rachado, que Deus vai te colocar você lá na roda de novo, na moldura, e vai te fazer um novo vaso. Aí você vai subir a escada que você desceu quebrado, você vai subir aquele vaso novo, brilhando, vernizado, para ser usado por Deus. É dessa forma. Foi desse jeito que Deus encontrou nós. Nós era perdido, vagando nas trevas de Satanás. Atos 26, 16 a 16, 26. Nós estávamos nas potestades de Satanás, na escravidão dele. Mas Deus lá, com sua misericórdia, teu grande amor, desceu lá e tirou nós daquela escravidão. Eu sempre falo isso, nós éramos como se fosse um usuário qualquer dessas pessoas lá do mundo que usa essas coisas lá. Aqueles homens terríveis, cruéis, não pega eles, coloca no cativeiro, deixa lá no cativeiro um dia, fica aí, à tarde nós vamos trazer mais colega aqui que nós vamos executar você vai ser executado hoje, porque você não cumpriu com as nossas regras. As regras do diabo é essa, é amarga, né? Aí coloca aquele pobre jovem, aquele pobre rapaz lá naquele cativeiro lá que a polícia não sabe, talvez no mato ou numa favela daquela, para ser morto à tarde. Ou a hora que eles decidirem matar aquela pobre pessoa. Está no cativeiro. Está no cativeiro. Humano, mas é um cativeiro do diabo. Aí chega aquela hora, talvez aquela pessoa está amarrada ali, amordaçada, vem bater na porta. É agora, chegou a hora de você executado. Você morto agora. Assim também era nós. Nós também estava na potestade de Satanás nessa forma, do pecado. Mas na hora de nós ser executado, de ser morto por o nosso inimigo, Jesus Cristo chegou, bateu na porta, arrebentou a porta e falou, sai do filho, sai para fora. Sai, que agora chegou o fim do seu cativeiro. Você não vai ser escravo disso mais não, eu vou te libertar, vou te colocar na luz. É o que está escrito lá em Atos 26, foi isso aí. Mas se Deus demora mais um pouco, nós ia ser executado. O inimigo ia tirar a nossa vida, ia executar. Por que ele ia executar? Porque está escrito em João 10, se eu não me engano, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E nós estávamos nesse plano dele, lá no pecado. Porque Romanos 6, 23 fala, o salário do pecado é a morte. Se você pecou, você vai morrer. É eu que estou falando? Não, a palavra de Deus. Nós lemos em Juízes que ele falou, está ordenado o homem morrer uma só vez. Depois disso, o juízo, o julgamento. É só isso. Mas a Bíblia fala que nós em Cristo Jesus, nós não somos julgados mais. Jesus já julgou nós lá no Calvário. O preço que era para nós pagar, Ele já pagou por nós. Ele não pagou o preço de sangue, de prata e ouro, igual eu li aqui, que o ouro é apurado, não. Ele pagou o meu preço do meu pecado, da minha dívida, da minha conta, foi com o sangue dele. Com o sangue dele. E ele começou a derramar o sangue dele, não foi só lá no Calvário, não. Desde cá do Gólgota, quando ele começou o trajeto da minha salvação, ele começou sangrando, carregando aquela cruz, caindo, apanhando. Por quê? Por mim. Quem fez aquilo com ele? Eu fiz parte daquilo. Você fez parte daquilo. Maura fez, o irmão lhe fez, Rebeca fez, todos nós fizemos. Porque nós nascemos em pecado. A Bíblia fala que nós nascemos em pecado. Em pecado gerou a minha mãe. Eu nasci em pecado. Jó fala isso. Agora, se não houvesse esse sacrifício no madeiro do Calvário para me salvar, o que seria de mim hoje? O que seria de mim? Talvez eu não estaria nem aqui, devido aos meus passados, meus acontecimentos que eu andei fazendo, que eu tenho vergonha de contar. Não conto para ninguém. Tem coisa que só eu e Deus que sabe. Não conto para filho, não conto para mãe, não conto para a esposa.
É só eu e Deus. É só eu e Ele. Foi quem que pagou minha dívida? Foi Ele. Quem é digno mesmo de eu contar mesmo é Ele. Quem é digno de você contar o seu passado é a Deus. Conta primeiro para Deus, depois você conta para seu esposo. Conta primeiro para Deus, depois você conta para sua esposa. Não foi o que ele falou? Em Mateus? Vinde a mim, conta a mim primeiro. Fala para mim primeiro, que eu te alivio, eu te dou remédio, eu te dou recurso para isso. Não fala para outro antes de falar comigo, não. Fala para mim primeiro. Eu vou dar jeito nisso aí. Eu vou dar um jeito nessa vida amarga sua. Eu vou dar um jeito nessa tristeza sua. Eu vou dar um jeito nessa depressão sua. Que sou eu que posso fazer isso. Nenhum outro pode fazer isso. Quem pode fazer é eu. Eu que tenho autoridade no céu e na terra. É verdade. Os meus olhos sondam toda a terra, contemplando os bons e os ruins. Eu mando chuva para os bons e os ruins aqui agora na terra. Mas quando chegar lá eu vou ser juiz. Você vai ser julgado. Mas por enquanto eu estou mandando chuva para todos. Mas nós não precisamos, às vezes, não é só de chuva e sol, não. Nós não precisamos, não é só do alimento que Deus dá para nós, não é a vestimenta, não é a cura, não é a libertação, não. O que nós precisamos, mais importante, é a vida eterna. Amém. É aquilo que não acaba mais, é vida eterna. E vida eterna você se encontra onde? Você encontra numa denominação, numa religião, no dogma, no sistema? Não. Você encontra em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. Não fique iludido nesse mundo com blá blá blá, não. Vira seu coração, seu pensamento para Deus, para Cristo. Faz um compromisso com Ele, sincero, se entrega totalmente. Não vai por conversa de homem, não. Não vai por conversa de pastor, de sacerdote, de bispo, de papa, não. Segura na palavra imutável de Deus, que ela te dá segurança. Amém. Glória a Deus. Seja firme. Não tenha medo do diabo, não, porque ele é um fanfarrão. Ele já perdeu a batalha. Muitas vezes ele sopra nos nossos ouvidos para ver se nós intimidamos, para ver se nós baixamos a guarda. Não foi o que ele fez com o Senhor Jesus Cristo, como eu comecei a falar ali? Ele falou para ele: se tu és Cristo, faz que essas pedras se tornem pão. Aqui foi experimentando a Cristo para ver se ele decidia, né? Mas ele encontrou a pessoa errada. Ele encontrou a pessoa errada. Ele fez isso com Eva e Adão lá no Éden, o primeiro homem. Ele conseguiu iludir e derrubar. Mas quando ele chegou no segundo homem, que foi Cristo, o ferrão dele foi quebrado, o ferrão da morte. Aí ele encontrou o que ele queria. Deus ainda falou: eu vou ferir sua cabeça. Lá em Gênesis, eu vou ferir sua cabeça mortalmente. E feriu mesmo. O diabo já está derrotado, ele já morreu, ele está julgado já. Ele só está esperando o dia dele chegar. Ele não tem poder mais de nenhum filho de Deus, nenhuma filha de Deus. Ele só tem poder se nós baixar as guardas. Se nós baixar as guardas, e aí ele entra. Por que Deus falou lá em Pedro? Resiste o diabo que ele fugirá de vós. Resiste ele. Não dê moleza para ele, não, porque se ele achar uma brecha, ele entra. O profeta fala assim: ó, o inimigo só quer ter de você uma unha. Se ele conseguir uma unha de você, o restante do corpo, ele toma conta. Não foi o que o profeta falou? Se alguém der risada de você porque seu cabelo está comprido, seu cabelo está grande, não dê ouvido a essas conversas, não. Não dê ouvido a essas colegas, não. Não dê ouvido a esses colegas, não. Porque vai te desvirtuar do centro da palavra, do centro de Deus. Ora por essa pessoa, não dê ouvido, não. Porque se você dá ouvido, ele vai entrar. Daqui a um pouco você corta o cabelo. Daqui a um pouco você está pintando as unhas igual Jezabel. Daqui a um pouco você está pintando os lábios como Jezabel. E ele vai entrando, vai entrando. Daqui a um pouco você está usando roupa, calça comprida como homem, que Deus abomina isso. Você está usando uma mini saia. O conceito do profeta é esse aí. Não dê ouvido a isso, não.
Fita sua mente, seu coração em Jesus Cristo, na palavra, que Deus vai sustentar você. Né? E o mais, meus irmãos, é nós batalhar e orar por essas pessoas, pedir Deus misericórdia por elas. Porque antes também nós era assim. Mas agora não, agora nós somos diferentes em Jesus Cristo. E se nós somos diferentes, vamos ajudar as pessoas também a ser diferentes. Estender a mão para elas e falar: meu amigo, minha amiga, esse caminho que você está indo, meu amigo, isso aí vai ser triste. A Bíblia falou que você está ordenado a morrer só uma vez. Depois que você morrer, vai vir o juiz. E o que você tem preparado? Você preparou alguma coisa aqui na terra? Então se cuida, meu amigo, entrega o seu caminho ao Senhor, aceita Ele como Salvador pessoal, que Ele vai te ajudar. Você vai ser um homem transformado, você vai ser uma mulher transformada. As pessoas que olhar para você não vão te conhecer mais. Aquelas pessoas que via Maria Madalena, depois que ela encontrou com o Senhor Jesus Cristo, as pessoas não conheceram ela mais não. Oh, mas que mulher diferente, como ela está mudada. Zaqueu também foi assim. Quando Cristo falou: hoje entrou salvação na tua casa, Zaqueu foi mudado. Aquele homem que fazia trapaça, que roubava as pessoas, que cobrava imposto abusivo das pessoas, quando ele encontrou o Senhor Jesus Cristo, ele falou: eu resolvo dar todos os meus bens que eu tirei do povo, eu resolvo dar tudo isso de volta, ó. E se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais, eu vou dar em dobro. Ó, porque ali, ó, ele começou a ter um filtro de um homem que pensa. Ele começou a agir como um filho de Deus. Eu resolvo dar tudo aos bens aos pobres. E o que o Senhor Jesus Cristo falou para ele? Esse filho, eu vim salvar, como é que é? Eu vim salvar o perdido. Esse também é filho de Abraão. E o filho do homem veio salvar aquilo que estava perdido. Zaqueu era um homem perdido naquela vida que ele vivia. Mas depois que ele encontrou o Senhor Jesus Cristo, ele se tornou outro Zaqueu. A mensagem fala que ele não saía na rua com vergonha das pessoas, devido ao que ele fazia, o mau testemunho que ele dava, o comportamento que ele tinha naquela cidade. Todo mundo tinha bronca dele. Olha lá vai o trapaceiro, ó, que tomou a geladeira de fulana antes de ontem para pagar o imposto. Olha lá ele lá, ó, tomou o fogão do homem ali para pagar o imposto. Ninguém gostava dele, o testemunho que ele dava na cidade. Por isso que ele não saía de dia. Por isso que ele foi encontrar o Senhor Jesus Cristo. Aquela hora ele subiu no Sicom para ninguém ver ele. Que era perigoso as pessoas que tinham alguma coisa com ele até apedrejar ele, como apedrejou a mulher lá, ó. De bronca que ele tinha, o mau testemunho que ele dava na cidade. Mas quando ele encontrou o Senhor Jesus Cristo, aí ele podia andar na rua de peito aberto. O Zaqueu foi mudado. Você viu o que o Zaqueu fez ontem? Na casa dele? Dormiu um homem lá ontem, eu acho que esteve conversando lá entre eles lá, e o homem convenceu ele de pegar os bens e dar os pobres que ele tinha tomado, e entregou tudo de volta para as pessoas. Entregou tudo. Zaqueu fez isso? Ontem fez. Ah, por isso que eu vi ele hoje lá na praça, eu vi ele conversando lá na praça, que ele não andava na praça. Hoje eu vi ele. Pois tenta conversar com ele para você ver se as conversas dele não é diferente. Mas por quê? Porque ele encontrou o Senhor Jesus Cristo. Ele encontrou Cristo, ele encontrou Deus. É? Então nós também temos que ser assim, gente, meus irmãos. Se nós ainda chegamos a esse patamar, a este ponto, vamos orar a Deus, clamar a Deus, orar a Deus para Deus. Eu não li aqui que ele falou que ele deu nós o poder de ser feito filhos e filhas de Deus. Você acha que Deus ia dar uma escritura dessa, falar para mim que eu vim com o direito de ser feito um filho de Deus e eu não tenho condição de ser um filho de Deus? Se ele falou é porque eu tenho condição. Ele vai dar a nós a condição de nós ser um filho de Deus. Eu não ia prometer uma coisa para mim e não cumprir. Agora, se eu fizesse todos os requisitos, não, Deus falou que eu sou um filho de Deus, e não fizesse, falar: oh Deus, mas eu fiz tudo, e aí? Não, se ele prometeu, ele cumpre com o que ele fala. Se ele prometeu que você, depois que aceita o batismo, se passa nas águas, você tem um novo nascimento, você precisa nascer de novo, é porque você vai nascer de novo. Você vai ser mudado, você vai ser transformado.
Só que depende do nosso esforço. Depende do nosso esforço. O que está escrito lá em Mateus? Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço. Aquele que esforça se apodera dele. Deus está falando que alguém vai apoderar do reino de Deus sem esforçar? Não. Ele falou que tem que esforçar para entrar no reino. Ele falou que o reino de Deus é uma porta estreita. O caminho que conduz para a salvação é estreito. E são poucos que entram por ela. Mas o caminho que conduz ao inferno é largo. E muitos se entram por ela. Está vendo aí a diferença? Há um caminho estreito para nós entrar, uma porta estreita. A vida de um cristão não é como muitas pessoas pensam, não. Que é só ir na igreja, pagar os dízimos, levar as ofertas, cantar um cântico, cantar hino, orar. Não. A vida cristã de um filho de Deus é vida vivida. É vida vivida. Vida vivida só dentro da igreja? Não. Vida vivida principalmente na igreja, dentro de casa, na rua, no trabalho, no hospital, quando você for levar alguém ou visitar alguém, na rodoviária, quando você for tomar o ônibus para viajar. Em qualquer lugar você tem que ser um filho de Deus. Entendeu? Porque em todos os lugares que nós entrar, que nós chegar, tem alguém observando nós. Tem alguém observando nós. Entendeu? E o que o profeta fala? Os canhão do inferno está virado para o mundo. O canhão do inferno está virado para o ímpio lá fora. O canhão do inferno está virado para os filhos de Deus, para o cristão. Para ver se pega ele em falha, para ele puxar o dedo e nos derrotar. Então é por isso que nós temos que ter uma vida, como se diz, resplandecente, né? Uma vida brilhante. Mas isso vem de nós? Não, isso é Deus em nós. Porque nós não damos conta, não. A nossa carne não quer isso, não. A nossa carne quer briga, quer inveja, é dissensão, é discussão, é prostituição, é adultério, é mentira, é roubo. É isso que a nossa carne quer. Mas o Espírito de Deus não. O Espírito de Deus é contra tudo isso aí. Por isso que ele falou assim, ó. Aquele que está na carne não pode agradar a Deus. O Espírito Santo luta contra a carne e a carne contra o Espírito de Deus. É uma luta. Você não tem que lutar lá no mercado trabalhando? Lá do Zezinho? Tem, não tem? Fala para mim se não tem. Vem prova? Não tem? Não vem? Então, na rodoviária eu trabalho lá, não tem que vir? Vem. Todo dia vem. Mas se eu agir na carne, como é que vai ser? Aí chega lá na casa da irmã Marlene, o Wesley teve uma briga lá em Cezinha, agorinha, brigou mais um funcionário lá. E andou até dando uns pescoção do outro lá. Agiu na carne. Mas se agir no Espírito. Falou, Wesley, eu falei para você colocar as coisas por aqui, rapaz, você é teimoso, deixa eu mandar você embora. Tá bom, seu Zezinho, eu não sabia, depois eu dou um jeito disso aí. Age no Espírito, depois eu dou um jeito aí. Né? Age na carne pra você ver. Quem mandou embora, mano? Eu não preciso de serviço seu. É dessa forma, então é por isso que nós temos que ter cuidado. Entendeu? Então, as poucas palavras que a gente tem, igual o irmão diz aí, a gente não é pregador, a gente não como se diz, profissional, mas Deus vai colocando aquelas palavrinhas que os meus irmãos precisam, que eu preciso. Eu não sei o que cada irmão, cada pessoa aqui necessita, mas Deus sabe o que cada alma aí está sentindo. Cada alma que está aí no banco, Deus sabe, Deus está sondando, está olhando lá no fundo dela. Está observando o que você deseja, o que você quer. E Deus supre a necessidade. Deus sabe o que Pedro está pensando. Deus sabe o que o irmãozinho ali está pensando. Deus sabe o que o irmão ali está pensando. Entendeu? Aí eu falo, seja a tua vontade.
Se a tua vontade é chegar perto de mim nessa noite, pois eu estou aqui. Eu estou aqui diante de vocês. E Ele está aqui mesmo. Amém. Ele prometeu que está. Que onde é que tivesse a palavra dele, Ele estaria. E a gente está falando é a palavra dele, Ele está aqui. Né? Então, vamos parar porque a hora já está passando. Então, graças a Deus por isso, né? Muito obrigado. Então, nós vamos ficar de pé para nós finalizar o trabalho. Obrigado, Senhor Jesus. O irmão Carlos, fazer oração, irmão Carlos, fazendo favor. E antes de terminar, eu agradeço a todos os visitantes. Pedro, o irmãozinho ali, que seja bem-vindo, viu? Pode, irmão Éden, a casa está aberta, viu? É um prazer de receber vocês novamente aqui, viu? E a todos que estão aqui. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos abaixar a cabeça, fechar os olhos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essas palavras, Senhor Deus. Sela, Senhor, elas em cada coração se encontra aqui, meu Pai. Que a tua palavra diz, Senhor Jesus Cristo, quando estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, que o Senhor está ali no meio, Senhor. Então, Senhor, eu sei que o Senhor está pertinho de cada um de nós, Senhor. Guarda, Senhor, cada um que se encontra aqui, Senhor. Cada visitante, Senhor. Que eles possam voltar à tua casa, Senhor Jesus, para receber mais de ti, Senhor. O mundo lá fora não tem nada para nos oferecer, Senhor. Ó Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, tudo que o Senhor fez por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Só sabemos te agradecer, Senhor, por cada livramento que nós não percebemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor Jesus. Essas são minhas pequenas, Senhor, palavras, Senhor Jesus. Que o Senhor fique conosco. Obrigado, meu Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Cura, Pai, por favor. Obrigado. Porque o Senhor prometeu que esses sinais seguiriam os que se colocasse as mãos sobre graças a Deus, obrigado, Senhor. E se alguém essa noite, está doente, está enfermo, deseja oração, Pai, manda eles vir aqui à frente, que nós colocamos as mãos sobre eles, e ungimos com óleo, para que eles voltem curados, Pai, libertados, para cumprir o que o Senhor prometeu em tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão conosco. E volte sempre, porque Deus está de braços abertos para receber vocês. Amém. Graças a Deus. Então, cumprimentando uns aos outros, pegando na mão dos outros.